Abra a tua Bíblia comigo então, livro de Josué, capítulo 1. Eu tenho uma palavra para o teu coração hoje. Eu tenho uma palavra para você que quer viver no Senhor grandes coisas. Que Deus use minha vida em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, quero ler os versículos 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, diga preparem-se, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Tua palavra, meu Deus amado, e cremos em tudo o que a Tua palavra diz. Inclusive que o livro de Hebreus diz que ela é viva e poderosa. Então nós oramos, meu Deus amado, para que na medida que eu for pregando, meu Deus, essa palavra, que o Seu Espírito possa, meu Deus, usar a minha vida, usar essas palavras e encher o coração dos meus irmãos de fé, encher o coração dos meus irmãos de expectativa. Senhor, na medida que eu vá pregando a Tua palavra, que ela seja, meu Deus amado, como fogo, e o coração dos meus irmãos e o meu coração como feixe de lenha, e seja consumido, seja inflamado pela coragem, pela promessa e pela força, meu Deus amado, que emergem das Suas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O tema da mensagem de hoje é preparados para grandes conquistas, ou preparando-se para grandes conquistas. O livro de Josué, ele relata a entrada e a conquista da terra prometida pelo povo de Deus. E essa terra é o cumprimento de uma promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, mais de 700 anos antes. No livro de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ele diz a Abraão, Peter, que Abraão não somente seria pai de uma grande multidão, de uma numerosa descendência, mas Deus também promete a Abraão que a sua numerosa descendência receberia de Deus uma terra como herança, a terra dos cananeus, ou seja, Canaã. Ou seja, quando Abraão tem 75 anos, Deus lhe faz essa promessa. 25 anos se passam, nasce seu primeiro filho, o filho da promessa de Deus, Isaque. Mais 60 anos de Isaque passam, nasce Jacó. Aos 91 anos de idade, Lucas, na velhice de Jacó, nasce José, o filho predileto de Jacó. E José cresce, é vendido como escravo, mas quando está com quase 40 anos, é governador do Egito, e chama a sua família e a descendência da sua família para lá. E os descendentes da família de José se multiplicam. Mas muitos anos depois de José, um rei egípcio, que não se assimilava, não se identificava com as promessas de Deus para esse povo, começou a oprimir o povo de Israel, e o povo de Israel, vendo isso, clama a Deus, e Deus olha para aquele clamor e fala: chegou a hora de eu tirar o povo dessa terra, dessa escravidão. E ele levanta Moisés e tira o seu povo do Egito para essa terra. E essa peregrinação dura 40 anos. Moisés morre. E Deus levanta Josué. E agora sobre o governo, sobre a liderança de Josué, eles estão à margem de um rio. Um rio que separa eles da terra que Deus havia prometido a Abraão, aproximadamente 700 anos antes. Os seus olhos estão contemplando a terra que Deus prometeu. Entre eles há um rio
e eles já começam a imaginar o que será deles lá. Esse é o cenário dessa palavra, ou dessas palavras de Deus a Josué. E é isso que faz o livro do Josué uma das narrativas bíblicas mais impressionantes, porque, além de cada capítulo desse livro trazer preciosas lições àqueles que esperam de Deus, grandes vitórias, ele também nos mostra como Deus se move de maneira poderosa e variada pelo seu povo. Por exemplo, no capítulo 3, você vai ver que os sacerdotes do povo de Israel, quando pisam nesse rio Jordão, Deus faz com que essas águas se separem e se acumulem como uma grande parede, como um grande muro, e Deus repete ao povo de Josué o que ele fez através de Moisés, 40 anos antes, atravessando o mar a pé seco, a terra seca. Quando você vê, por exemplo, o capítulo 6, Deus derruba, para o seu povo poder tomar posse da terra de Jericó, ele derruba muralhas que aparentemente ou humanamente são intransponíveis. Elas tinham somente 2 metros, 2,5 metros de altura, mas tinham 4 metros de profundidade, totalizando pelo menos 6 metros quadrados de espessura. Muralhas aparentemente intransponíveis, a armaduras, a lanças, a espada, a força humana, a força de um exército. Mas Deus reduz essas muralhas a pó, para que o seu povo entre e se aproprie e tome posse da terra que ele havia prometido a eles. Você vê no capítulo 8, eles tomando posse de mais um pedaço dessa terra, a terra de Ai. E um numeroso e preparado exército estava pronto para defender esse território. Mas Deus fala para o comandante Josué: Josué, estenda a sua lança sobre Ai, e a hora que você estender a sua lança sobre essa cidade, eu derrotarei ela para você. Vocês podem entrar e eu vou usar vocês para derrotar esses exércitos. E Josué, ele estende a sua lança, Daniel, e o povo de Deus entra nessa terra e ganha essa terra para si. E muitas outras batalhas são relatadas nesse livro, especificamente do capítulo 1 até o capítulo 12. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que não importa como as adversidades se apresentam a você, não importa como elas são uma oposição a você, se as tuas dificuldades ou circunstâncias se apresentam como um mar que não se pode atravessar, ou como muralhas intransponíveis, ou como um numeroso exército, Deus pode fazer o mar se abrir, Deus pode reduzir essas muralhas a pó, Deus pode derrotar o exército que for, para que você assuma aquilo que Ele quer te dar. O que Deus tem para você, eu te pergunto essa noite. O que Ele prometeu a você? Qual é a tua Canaã? Qual é a distância que você vê entre as promessas e a realidade? Qual? Deus pode te fazer entrar lá. Mas, tão importante, meus irmãos, quanto aquilo que Deus pode fazer por nós, é nos prepararmos para essas grandes conquistas. É estarmos prontos. Perceba que o texto que nós lemos, Deus diz: olha, eu vou dar a vocês uma terra, mas preparem-se. Diga de novo, prepare-se. E é sobre isso que eu quero pregar nessa mensagem que inaugura esse tempo de céus abertos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero olhar para os primeiros capítulos de Josué, para as primeiras palavras de Deus ao seu povo, e perceber, observar como esse povo se preparou para as vitórias que Deus lhes daria. Esse tempo de céus abertos é um tempo de vitória, mas como vamos nos preparar? E eu queria que você prestasse muita atenção ao que eu vou falar ao teu coração essa manhã. E a primeira coisa que eu quero dizer ao teu coração é que nos preparamos para grandes conquistas quando tiramos nossos olhos da crise e redirecionamos para as promessas de Deus. Nós nos preparamos para receber de Deus grandes coisas quando tiramos os olhos das dificuldades, das crises, e olhamos para aquilo que Ele disse.
Irmãos, o livro de Josué é um livro de grande conquista, mas o versículo 1 do livro, o primeiro versículo do livro, começa com uma grande tragédia. O livro fala sobre entrar na terra prometida, mas começa falando: Moisés morreu. Uma crise real no meio do povo. Uma dificuldade real, um grande problema. Entretanto, perceba também que ao mesmo tempo, Deus também está chamando o seu povo para um novo tempo. Ao mesmo tempo que Ele reconhece uma grande crise, Ele está tratando essa crise, dizendo: mas eu vou dar a vocês a terra que eu prometi. Ou seja, a maneira de Deus tratar com Israel é muito interessante, porque o Senhor não está sendo insensível com Israel. Moisés morreu, e essa perda realmente foi significativa, porque Moisés era um grande líder, um libertador, um intercessor, um legislador, um pastor, mas a crise é real, eles perderam. A crise é um fato, mas veja que Deus está lidando com a realidade, mostrando o fato todo. Moisés morreu, é um fato, mas não é todo o fato. Não é toda a verdade. Há uma outra parte da verdade. Deus está com o seu povo. Deus não morreu. A sua promessa está com o seu povo. Moisés morreu, mas a sua promessa não. E a primeira coisa que eu quero dizer a você, não importa qual seja a crise que você vive hoje em tua vida financeira, em teu casamento, no seu trabalho, com os seus filhos, tire um pouco os olhos da crise, não deixe elas entrarem pela janela do seu coração. Olhe hoje para o que eu estou te falando, Deus vai te dar essa terra. Olhe hoje. Tire os olhos da crise, olhem para Deus. Mas pastor, a crise é tão forte, tão real, tão dura, tão grande, que eu não consigo nem me lembrar do que Deus falou. Eu quero lembrar você o que Deus falou. Eu quero te dizer o que Deus disse sobre você. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, está escrito: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, enviará chuva à sua terra no tempo devido, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às nações, e de nenhuma tomará emprestado. Deuteronômio 28, 13 diz: o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, que hoje Ele dá, seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Quem sabe hoje a tua realidade não te permite ter perspectiva, mas Deus diz em Jeremias 29, eu sei o que tenho pensado sobre você, pensamentos de bem e não de mal, paz e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus tem uma obra poderosa para a sua vida. Tire os olhos da crise, olhe para elas. Olhe para o que Deus diz. Diga: prepare-se. Nos preparamos, em segundo lugar, nos preparamos para grandes conquistas, tendo disposição para novas atitudes. Nos preparamos para receber o que Deus tem para nós, tendo disposição para agir diferente, para agir de maneira ousada, para agir de maneira corajosa. Entenda uma coisa, irmãos, a história de Israel é uma história de transições. Primeiro, Deus faz uma transição da liderança de Faraó para a liderança de Moisés. Depois, uma transição da liderança de Moisés para a liderança de Josué. Deus faz uma transição de Faraó para Moisés, de um líder carrasco para um líder pastoral. De um líder que escravizava para um líder que libertava. De um líder do Egito para um líder do deserto. De um tempo de cebola e pepino para um tempo de maná e codornizes. Mas depois, Israel entra em outra transição, de Moisés para Josué, de um líder pastoral para um líder general.
De um líder que comandava com cajado para um líder que comandava com uma lança. De um líder pacífico para um líder conquistador. Moisés, quando o povo tinha fome, ele orou e Deus deu codornizes. Quando o povo tinha sede e reclamou, ele proveu água em nome de Deus. Mas quando o povo tem fome, Josué não age como Moisés. Quando o povo tem fome, ou melhor, quando Josué começa a sua liderança, quando ele começa a sua liderança, ele já começa dizendo a Israel assim: arranjem a sua própria comida, porque agora já estavam na terra prometida e não receberiam de Deus mais o maná. Consegue entender a mudança? Consegue entender a mudança? Ou seja, de maneira pedagógica, Deus estava preparando o coração e mudando a forma do seu povo pensar. Deus queria dar a eles grandes coisas, mas precisava prepará-los para grandes coisas, porque Deus usaria eles para conquistar isso. Deus daria muitas terras, mas quem ia pegar na lança era eles. Deus faria muitas coisas. Deus abriu o mar, o Rio Jordão, melhor dizendo. Mas eles tiveram que primeiro pisar nas águas. Deus ia derrubar Jericó, e derrubou. Pastor, mas foi Deus que derrubou, foi. Mas depois que caiu, eles tiveram que, mano a mano, tomar aquela terra, com espada. Deus falou para Josué: aponta a sua lança, e eu vou dar. Josué apontou. Aí Deus falou: agora vai lá. Mas você não ia dar? Vou através de você, vai lá. Pega a espada. E só a espada nas costas. Ou seja, Deus está mostrando para o seu povo que Ele vai dar a eles muitas coisas, mas neles precisa haver uma disposição para novas atitudes, atitudes de conquistadores, uma forma de pensar de conquistador. Irmãos, talvez os seus céus abertos seja sair do aluguel, mas até hoje você nunca teve a atitude de simular um financiamento para saber se a mensalidade da sua casa já não é menor do que o valor do teu aluguel. Talvez você, pastor, eu quero sair da minha casa e ir para outra, mas talvez até hoje você ainda não teve uma atitude de chamar uma imobiliária para avaliar o teu imóvel para que você vá para outro. Senhor, eu quero tanto aumento salarial, mas talvez você até hoje não teve a atitude de fazer um curso capacitador, um treinamento que te abra essa porta, uma formação que te abra outras portas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Nos preparamos para grandes coisas, tendo novas atitudes. Em terceiro lugar, diga: prepare-se. Em terceiro lugar, nos preparamos para grandes conquistas, enchendo o coração de ânimo e coragem. Vamos ler comigo, capítulo 1 de Josué. Coloque para mim, por favor, versículo 3. Josué, capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz aqui, ó. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Veja o que Deus diz: seja forte e corajoso no verso 6. Olha como começa o verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Deus enfatiza de novo. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Versículo 8.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Mais uma vez, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nos preparamos para grandes conquistas, encharcando o nosso peito de força e de coragem. Por que você acha que Deus fala para Josué, no mesmo momento, 3 vezes a mesma coisa? Por que você acha que Deus enfatiza por 3 vezes, seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso, presta atenção, seja forte e corajoso. Por quê? Porque Deus não desperdiça palavras, irmãos. Deus é inimigo do desânimo e da incredulidade. Diga, Deus é oposição ao desânimo e à incredulidade. Preparamos o nosso coração com ânimo e coragem. Deus fala 3 vezes a Josué. Em Números capítulo 14. Agora que eu vou te contar, se você ainda não sabe, você vai se espantar. Em Números capítulo 14, 38 anos antes, Josué está para entrar na terra prometida. Meus irmãos, visualiza comigo aqui. Eles vão passar o rio, vão tomar tudo aquilo. 38 anos antes, Moisés chegou nesse lugar. Moisés chegou nas margens da terra prometida. Ele enviou espias para trazer um relatório para Moisés. Josué, na época chamado Oséias, teve seu nome mudado por Moisés. Era um dos espias. Ele manda muitos espias. Eles vêm à terra, se espantam com o tamanho dos cachos de uva, se espantam com o tamanho dos frutos, se espantam com a viçosidade das coisas, com o tamanho das coisas, com a natureza, com tudo. Mas também se espantam com os desafios que implicavam a conquista dessa terra. Eles olham que é muito trabalho para conquistar o que Deus deu. Eles olham e vê o gigante e falam, cara, ali não dá para mim com aquele grandão, cara. E eles voltam para Moisés e falam, Moisés, Josué e Caleb falam, Moisés, vamos para dentro desse cara. Deus deu para nós, cara. Deus deu, nós vamos conquistar isso. Mas os outros espias falam, meu Deus, que mentira que esse cara está dizendo. Não, o que tem lá não dá nem para a gente comer. E aqueles gigantes vão despedaçar a gente muito rápido. E aí começam a disseminar isso no povo de Israel. Sabe o que Deus faz? Por causa do desânimo de vocês e da incredulidade de vocês não vão entrar agora. Eu de castigo vou fazer vocês peregrinarem pelo deserto por mais 40 anos. Por que 40 anos? Deus disse, porque é o tempo de todos esses que representam o desânimo e a incredulidade morrer e ser levantada uma nova geração. Eu preciso que uma geração corajosa e animada entre e tome posse do que eu quero dar. Eu preciso que uma geração animada e corajosa assuma a terra que eu quero dar. Eu me preparo para grandes conquistas como? Ânimo e coragem. Não tenha medo, eu vou ser com você como fui com Moisés. Não tenha medo, você não vai ser derrotado. Não tenha medo, seja corajoso. Agora, o que é ser corajoso? Ou melhor, o que não é ser corajoso? Ser corajoso não é ser irresponsável. Diga para a pessoa do teu lado, ser corajoso não é irresponsável. Ser corajoso não é ser irresponsável. Senhor, para receber o que o Senhor me deu, tem que ter coragem e ânimo. Amanhã vou lá e vou fazer um carnê de 72 vezes e vou ser corajoso porque eu sei que vai pagar. E aí Deus vai falar, eu vou, mas eu vou usar você, cara, vai trabalhar. Que legal.
Não, calma. O livro de Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Não diz que não acrescenta trabalho. Diz que não acrescenta dores. A bênção de Deus não é sinônimo de escravidão, de jugo, de opressão, de dor. A bênção de Deus, muitas vezes, é sinônimo de esforço. Mas nunca de responsabilidade. Pastor, eu quero a casa própria, eu vou lá e vou fazer simulação, igual você falou, verdade, tem que ter atitude nova. Tem. Fez a simulação. Calma, não seja irresponsável. Não vá além do que o Senhor delimitou. Ué, pastor, sim, Deus delimitou. Se você ler o versículo número 4, ele está delimitando, dando limites àquilo que eles conquistariam. Ele fala, Josué, o norte é marcado por aquela montanha, o leste é marcado por aquele rio, o oeste é marcado por aquele vale, e aqui é marcado por isso. Não vá além disso, mas nisso, tudo que você pôr teu pé eu vou te dar. O problema é que a irresponsabilidade camuflada de coragem, às vezes nos manda ir em lugares que Deus não nos deu. Quem está me entendendo, diga amém. Então, coragem não é responsabilidade. E ser corajoso também não é sentir medo. Diga, ser corajoso também não é não sentir medo. Ué, é possível ser corajoso e sentir medo, pastor? Sentir angústia? Sim. Se é. Jesus era corajoso, irmão? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que antes da cruz, muito se angustiou. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar, apesar do que sentia. Por quê? Porque coragem é exatamente isso. Coragem não é não sentir medo. Coragem é resistência e domínio sobre medo, mas não a ausência dele. Coragem é resistência e o domínio sobre medo, mas não a ausência dele. Coragem é a decisão de lutar para triunfar sobre os desafios, apesar do que se sente. Coragem é a decisão de enfrentar desafios, ameaças ou dificuldades, com fé, força e persistência. Seja forte e corajoso. Como ser forte e corajoso? Eu vou contar para você o segredo de ser forte e corajoso. Primeiro lugar, perceba que quem estava com Josué? Deus falou, eu estarei com você como estive com meu servo Moisés. O versículo 5 diz isso, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Primeiro, o corajoso tem consciência de quem está com ele. Se Deus não está com você, não seja mesmo, mas se Deus estiver, seja forte e corajoso. Segundo lugar, Deus não só estava com ele, Deus lhe prometeu vitória. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus não só está com ele, mas está assegurando a ele. Vai dar certo, filho. Fique em paz. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. E eu te falei, eu te ordenei, seja forte e corajoso. Terceiro, Deus deu a Josué o manual da vitória. Ele falou, se você quer ser bem-sucedido, Josué, preste atenção. Para guardar tudo que diz, medita todos os dias, fala esses dias e ensina todas essas coisas que você lê. Qual é o segredo da coragem, irmãos? Primeiro, saber que Deus está com você. Segundo, saber que o que Ele diz vai acontecer. E terceiro, manual da vitória, Bíblia. Seja forte e corajoso. Encharque teu coração de ânimo e de força. Quarto lugar, nos preparamos para grandes conquistas, observando cuidadosamente as cláusulas da vitória. Quando nos preparamos para grandes conquistas? Quando observamos as cláusulas da vitória.
Veja o que Deus diz a Josué. Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 7. Coloca para mim aí, fazendo uma gentileza, meu irmão. Capítulo 1, versículo 7. Olha aqui, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Agora vem as cláusulas da vitória. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Ou seja, para que eu seja bem-sucedido por onde quer que andar, eu preciso obedecer toda a lei, não me desviar dela nem para cá e nem para cá. Continua o texto, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, diga, só então. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meus caminhos prosperarão e só então serão bem-sucedidos quando? Quando eu observar cuidadosamente as cláusulas da vitória. Quando eu obedecer a Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Da mesma maneira que ter uma promessa, mas não ter ânimo e coragem, não me permite acessá-las. Ter ânimo e coragem, mas não ter obediência, também não me permite acessar. Eu posso ter a visão da terra prometida. Mas a gente vê na geração anterior, que se eles não tiverem coragem e ânimo, tudo que eles vão ter é um vislumbre do que Deus pode fazer nas suas vidas. Uma nova geração vem e agora tem ânimo e coragem. Eles têm a visão e têm o que precisa para entrar. Mas só coragem e ânimo não é suficiente. Eu preciso obedecer a Deus. Quer conquistar grandes coisas? Quem quer, diga amém. Amém. Ânimo, coragem e obediência. Em quinto lugar, estou terminando, irmãos. Quinto lugar, nos preparamos para grandes conquistas, seguindo a presença de Deus com temor, reverência e fé. Como nós nos preparamos para grandes conquistas? Seguindo a presença de Deus. Depois que Deus deu essas ordens a Josué, ele já foi para a prática, general é fogo. Já tem uma palavra sobre ele, Deus está com ele, uma nota aqui, vamos para dentro. Esperei 40 anos, estava babando para receber o que Deus tinha para eles. O que Josué faz? General. Preciso de 2 espias agora. Moisés mandou mais de 10. 2 voltaram e trouxeram notícia positiva, os outros desanimaram o povo. Josué falou, não, 2 é suficiente. Quero 2 espias, vão lá espiar a terra prometida. E eles vão, entram na casa de uma prostituta, Raabe esconde eles. E eles falam, por causa disso, quando a gente entrar, tua família está com nós, você não vai morrer. E ela, graças a Deus, então beleza, você tem, juro pela minha vida e tal. Eles vão lá, espiam a terra e falam, essa terra é nossa. Volta para Josué e fala, Josué, já era. Os caras estão desmaiados de medo. Diz exatamente isso. Lê na tua casa, irmãos. O coração deles desmaiou, sabendo o que Deus fez através de nós no passado, o que Deus fez nesse rio aqui. Agora a gente vai pegar tudo aqui. Ele já entregou, já era. Mas olha a sabedoria de Josué, irmãos. Ainda que isso fosse verdade. Presta atenção, irmãos. Ainda que Josué tivesse uma palavra de Deus, ainda que Josué estivesse animado e com coragem, ainda que Josué estivesse com o manual da vitória, ainda que Josué estivesse com um cenário favorável, eles sabiam que mais importante do que um cenário favorável era ter consigo a presença de Deus. Mais importante do que ter um cenário favorável é ter consigo a presença de Deus. E eu quero ler com você o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5.
Coloque, por favor, aqui, meu irmão, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Veja o que diz. Agora é a parte prática do negócio. Acabou promessa, acabou expectativa, já esperaram 3 dias, já arriscaram as suas regras, agora nós vamos pegar esse negócio. Né, Manuel? Agora, olha o que diz aqui, ó. De manhã bem cedo, não era meio-dia, irmãos. Não era voltando do serviço. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiriam de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Os líderes militares de Josué andaram no meio do acampamento. Aí olha o que diz o verso 3. E deram uma ordem ao povo. Estava todo mundo acampado. O sargento, o comandante, foi passando pelo meio e deram uma ordem para todo mundo. Qual foi a ordem? Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando essa arca, saiam das suas posições e sigam-na. Verso 4. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Verso 5. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha que coisa, olha quanta informação importante a gente tem aqui. Mais importante do que o cenário era seguir a presença de Deus. E a arca simbolizava a presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca haviam 3 coisas. Haviam as leis que Deus deu a Moisés, os mandamentos. Havia o cajado de Arão, a vara de Arão, e havia uma porção de maná. Haviam 3 coisas dentro da arca que representavam a presença de Deus. O maná, os mandamentos e a vara de Arão, que respectivamente representavam, a lei representava, a legislação de Deus, o governo de Deus, a palavra de Deus. O maná representava o quê? A provisão de Deus. Eu estou dando a vocês. Eu vou com vocês para lhes dar, eu vou com vocês para conduzir. E a vara de Arão simbolizava o juízo de Deus sobre a rebeldia do povo. Então, o que tinha lá dentro? Eu que mando, eu também dou, e aquele que não quiser vai ser julgado. Olha que coisa mais interessante, né? Aquele que se opor a mim, olhe para a arca e ela vai te lembrar. Olha, Deus julga. Aquele que precisa, olhe para a arca, Deus dá. Aquele que quer fazer o que quer, olhe para a arca, Deus diz. Quem está me entendendo, diga amém. Então, mais importante do que um cenário, era ter consigo a arca da aliança que representava a presença de Deus. Portanto, se você quer se preparar para grandes conquistas, você precisa saber o caminho da conquista, o caminho da vitória. E você só sabe o caminho da vitória quando você segue a presença de Deus. E eu quero considerar 3 coisas sobre isso. Primeiro, como nos preparamos para seguir a arca? Josué disse no versículo 5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará as maravilhas. Eu vou seguir a presença de Deus, mas não pode ser de qualquer jeito. É preciso compatibilidade com o Deus que vai fazer as coisas na minha vida. É preciso compatibilidade. Eu tenho que estar compatível com o Deus que vai fazer as coisas na minha vida. Ele é santo, eu preciso me santificar. Ele é justo, eu não posso andar na mentira. Ele é amor, eu preciso perdoar e amar. Eu preciso estar em compatibilidade com aquilo, ou com Deus que vai fazer aquelas coisas na minha vida. Segunda consideração importante. Os líderes de Josué disseram que eles deveriam seguir a arca, mas com aproximadamente 1 quilômetro de distância, 900 metros de distância. Olha que interessante. Parece até contraditório. Vá atrás dela, mas não chegue tão perto dela.
Não perca ela de vista. Mas não toque nela. Vá por onde ela andar. Mas tenha certa distância. O que isso nos ensina? Que precisamos fazer da presença de Deus uma realidade contínua na nossa vida, mas nunca normalizar ela a ponto de perdermos a reverência, o temor e a consciência da glória de Deus. Quem está me entendendo? Siga a presença de Deus. Seja íntimo do Deus da vitória, mas não confunda Ele com seus amiguinhos. Chame Deus de Senhor, chame Deus de meu Deus, mas nunca confunda Deus com você. Ele é Senhor. Siga a presença de Deus, se aproxime dEle. Hebreus diz que você pode ir com confiança, mas nunca se esqueça que Ele não compactua com o pecado. Siga a presença de Deus por onde ela for, sabendo que Ele não tolera iniquidade. É isso que Josué está falando. Siga a presença de Deus, mas não perca a consciência do temor. Cuidado, povo, para a arca ser uma coisa tão comum na tua vida, que daqui a pouco é 900 metros, mas daqui a pouco está aqui, daqui a pouco toca, daqui a pouco o que tem dentro já não tem dentro. Está entendendo ou não? Por isso ele está dizendo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Jamais confunda intimidade com tolerância ao pecado. Terceira observação, e eu quero terminar com isso aqui. Ele diz, se santifique, ele diz, tenha consciência, mas ele diz, sigam a arca. Sigam a presença. Quando eu estou seguindo a arca, irmãos, ela está na minha frente ou atrás de mim? Na frente. Quem segue está atrás. O que isso ensina para nós? Que seguir a arca significa ceder a Deus a escolha dos caminhos que eu vou percorrer. É tempo de céus abertos. É tempo de muitas conquistas. É tempo de promessas de Deus. Ele enche nosso coração de ânimo. Ele faz promessas para nós. Ele nos habilita para a batalha. Mas nós precisamos seguir a sua presença. E seguir a presença significa assumir que eu quero percorrer o caminho que a presença vai me levar. Ele não diz, levem com você a presença, amarre ela, saia arrastando. Não, quando Israel fez isso, foi levado a um cativeiro por décadas. Quando Israel falou, é guerra, então tá bom, vocês vão ver, traz a arca. Quando eles trouxeram a arca, e não quando foram trazidos por ela, foram derrotados. Mas quando Deus falou, segue a arca, eles foram conquistadores. E olha que interessante, irmãos. Quando eles estavam marchando, estava uma fila na frente, uma fila atrás e a arca no meio. No meio do povo, diga no meio do povo. Deus no meio do povo. Eles marchando, a arca atrás e atrás mais um grupo de pessoas, perfilado. E eles marchando, quando estavam só marchando. Quando eles estavam acampando, era diferente. Quando eles estavam acampando, a arca ficava no meio do povo, diga no meio do povo. Porque Deus está no meio do povo, Deus está aqui, irmãos. O livro de Apocalipse diz, eu estou no meio da minha igreja. Mas quando eles estavam acampando, sabe o que eles faziam? Eram 12 tribos, então 3 tribos se acampavam ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. Elas se concentravam nos pontos cardeais ali, e a arca ficava no meio do povo. Então está marchando, a arca está no meio. Está acampando, a arca está no meio. Mas na hora que o bicho pegava, irmãos, na hora que era hora de batalhar, pastora Hebe, na hora de conquistar, Neuza, sabe aonde que a arca ia, irmãos? A arca ia na frente. Na hora de conquistar, irmãos, a arca vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, corrente, pisando nisso. Não tem, irmãos.
Na hora de conquistar, irmãos, a arca tem que ir na frente.